que é o motivo para orar. Motivo para orar. Para os cristãos, por que a gente ora? Se a gente sabe que Deus conhece tudo o que está acontecendo, conhece até os nossos pensamentos, antes da gente falar, ele já conhece os nossos pensamentos, por que a gente tem que orar? E aí você tem um motivo bíblico, que não é bem explicado, não tem uma cláusula, você não tem um momento de dissertação do apóstolo Paulo ou de Jesus explicando por A mais B por que você tem que orar. Mas a gente tem uma impressão nítida de que Deus não quer só pessoas interagindo com ele como os gregos faziam. Ele quer um relacionamento. Né? E quando você vai para um caso específico aqui na Ilíada, você encontra isso, cara. Você encontra isso. Né? Justamente o motivo para orar. Como é que a gente encontra isso? Você tem um diálogo entre Aquiles e... Quem que é, cara? Eu acho que é Atena mesmo. Não, Aquiles e a mãe dele. Quem é a mãe dele mesmo? Tétis. A Tétis, exatamente. Que é uma deusa. O Aquiles, ele tá chorando lá. Eu não sei se é nessa hora aqui, é quando matam o Patroclo, ou quando... Acho que é. Em algum momento, lá, eles vão ter um diálogo, você já lembrou disso aí, né? Lembra. E ela fala assim, ó, conta pra mim. Nós dois já sabemos. Ela fala assim, cara. Nós dois já sabemos, mas me conta, porque aí nós dois vamos saber. Ela fala literalmente isso. Conta pra mim, né? Porque nós dois vamos saber. Né? Isso aqui vai ser uma coisa entre nós agora. Né? Ela pede que ele diga, porque ela quer que se constitua justamente esse nós, né? Esse nós, essa comunhão, essa relação. Né? Porque mais importante para ela do que ela ficar só ajudando o Aquiles é justamente construir esse relacionamento entre os dois. E quando eu li isso aqui, eu fiquei meio chocado, assim, falei, caramba, olha que legal isso aqui, cara. Porque isso aqui explica muito bem o motivo do próprio cristão ter que orar. Sim. Né? Você pode usar essa narrativazinha ali, né, para explicar para uma criança, por exemplo, sei lá, na verdade até para adultos, isso aqui é muito legal, cara. Eu vou incorporar isso na minha apologética, porque eu achei bom pra caramba. Quer ver uma outra coisa bem interessante também? Quando qualquer coisa notável acontece a partir de um personagem humano, né? Como assim qualquer coisa notável? Alguma atitude de honra, alguma atitude de coragem, de bravura, de força, né? Qualquer outra coisa que daria um mérito para o personagem, isso não é posto na conta dele diretamente, isso é posto na conta de um deus. Tá ligado? Então, assim, se o cara foi muito bem, tanto o Rhapsody quanto as pessoas eles vão dizer, ó, Apolo fez tal coisa. Apolo incitou fulano a fazer tal coisa. E até porque isso é construído mesmo, né? Sim. Quando os deuses vão fazer essa manipulação, eles vão lá e incitam justamente com bravura, né? Enfim, com alguma atitude. Coisas ruins também, né? Enfim, coisas ruins também. Os dois lados. Mas as coisas ruins são postas na conta dos caras. As tragédias, às vezes. É como se eles tivessem sido idiotas em fazer aquilo, né? Em cair naquela armação ou naquela manipulação. Sim. Tem até uma questão assim, ó, que eu li isso, mas eu não anotei, eu não sei onde é que tá, em qual ponto que tá. Porque a própria disposição dos personagens, a força dos personagens, não é uma coisa que simplesmente está dentro deles, como a gente esperaria. Hoje é assim, né? Buscar dentro de você as suas forças, né? O cara, por exemplo, o poder dele vai ser manifestado no seu auge quando ele vai se vingar, ou quando acontece alguma coisa muito emocionante, né? Ou então quando ele tem uma introspecção, né? Mas na Ilíada, o poder, essa vontade, não está dentro dos personagens. Ela vem de fora, né? Porque a humanidade é essa porcaria aqui mesmo, né? Ela só tem isso para oferecer, exceto quando ela é sustentada por um Deus, né? Uhum. Mas eu, infelizmente, não separei nenhum exemplo aqui. Bem, talvez, eu ia dizer que talvez seja assim, por isso que também existam tantos deuses ali, né? E que também você nota que não é algo balanceado. Não tem essa coisa de tipo, é igual, é justo. Não, vai depender do Deus. Tem Deus que vai te favorecer, tem Deus que vai te sacanear. Aí você pode fazer uma coisa, Deus tal, pode virar o teu inimigo. Pode ser que você seja um semideus, pode ser que você seja um qualquer. Então me parece que essa questão de ser desbalanceado e de ser injusto
contribui muito aí para essa questão. Ó, em partes, eu acho que isso tudo acontece para a gente. Ó, isso aqui é mais uma coisa que parece com a fé cristã bíblica também, porque às vezes você fica com dúvida se certos eventos bíblicos aconteceram porque Deus simplesmente quer que aconteçam e ele planeja, ou se acontece pura e simplesmente pela ação dos personagens envolvidos. A questão da Helena. Exatamente. Helena, ela vai embora porque ela se apaixonou, ou foi basicamente paz, ou foi Afrodite. Então, eu diria que é as duas coisas, porque ela depois ela se mostra comovida, apaixonada Sim. pelo padre, se bem que ela no começo lá ela tá ainda ela tem uma saudade assim do Menelau, né? Sim. Mas ela tá com o Paris porque ela quer. Né? Ela foi persuadida por Afrodite? Você pode dizer que sim. Você pode dizer que ela a convenceu. Mas depois que o Deus convence, agora é por sua conta. Né? Essa inspiração ou essa incitação dos deuses, ela não promove uma falta de consciência. Né? Ela não promove isso. Ela promove uma nova convicção só. Isso. Ele não vira um escravo daquilo ali. Ele sabe o que está acontecendo, ele passa a agir de um outro jeito que ele prefere agora. Então, se por um lado você pode dizer que a Afrodite, você pode dizer que ela manipulou, a gente não tem isso em lugar nenhum, né? Mas se ela manipulou e tal, mas por outro lado, a gente vê a Helena muito consciente do que está fazendo. É ver. E de toda forma, eu diria que assim, vale lembrar que por ter muitos deuses, ali é uma manipulação de um deus. Então, assim, não é como se fosse no cristianismo, que tipo, poxa, é Deus, tá ligado? É só um. Ele falou, tipo, é aquilo ali tá falado. Não, ali foi só a Afrodite que falou. A gente nem sabe, por exemplo, se de fato ela ajudou ou não. Pode ser, inclusive, que Paris viu a Helena, que ele achou a Helena tão linda que ele achou que ela era a mulher mais linda do mundo. Tem isso também, tipo, não tem nem como saber se de fato, naquela questão, Afrodite interferiu ou não. Até porque tem essa coisa do destino, que não é muito clara como é que eles pensavam sobre isso. Tem o destino, mas mesmo assim, Zeus, por exemplo, ele sabendo de certos destinos, naquele momento que ele ergue a balança lá, né? A balança pende para um lado e tal. Tem um destino, tá feito, tá traçado o destino. Ninguém pode fugir. Acho que é o próprio Heitor até que fala isso uma hora, que os homens não podem fugir do destino. Nunca é desfalado isso. Só que os deuses, mesmo assim, continuam interagindo, tentando forçar ali uma recuperação de um dos lados e tal. O Zeus lá mais pro final, ele sabe quem é que vai perder. A mãe do Aquiles sabe que ele vai morrer. O próprio Aquiles tem uma noção muito boa desde o começo, e ele mesmo assim se aparta da guerra, depois volta. Então essa coisa do destino, e mesmo assim do joguete dos deuses e das escolhas humanas estão elas se permeiam, assim, elas estão conectadas de alguma forma misteriosa, assim, né? Sim, e na Bíblia é assim também. E você vê que, tipo, na história de Paris, né, Alexandre? Você vê que a família, ela tenta escapar do destino, só que depois ela acaba trabalhando a favor, meio que sem entender. Sim. Exatamente. Como na história do José, do Egito, né? José, filho de Jacó. Os irmãos tramam para ele, e no finalzinho, quando ele se revela aos irmãos lá, ele fala: o que vocês intentaram para mim o mal, mas Deus transformou isso em bem. Né? Nesse caso, é uma boa coisa que aconteceu, né? Na Ilíada acontece muitas coisas ruins também assim, né? Muitas coisas ruins, de fato. E eu acho que também, assim, pensa que coisa maluca. Você tá dando... né? Bom, na Ilíada, cara, na mitologia grega de forma geral, é tão maluco se você pensar na história das Moiras. Porque elas estão ali, elas estão com os fios, né, do destino e da vida. E, cara, mesmo assim você tem um deus, que seria o Zeus, que é um todo-poderoso, e parece que até ele está submetido a isso. Sim. Esse é um ponto muito louco quando eu vejo esses deuses que são filhos do cosmos, sabe? Eu acho que essa bagunça completa, esse caos, vem muito daí. Porque eles não criaram, eles são apenas consequência daquilo.